Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Se você trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, apodere-se dela, por favor, e abra comigo em Êxodo, capítulo de número 1. Êxodo, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 15. Glória a Deus. Enquanto você procura o texto sagrado, eu quero aproveitar a oportunidade para nós remirmos o tempo e glorificar a Deus pelo privilégio que Ele me dá de poder retornar a essa casa essa de oração. Minha gratidão ao pastor dessa igreja, pastor Igor, obrigado pelo carinho, pelo convite, é uma honra estar aqui. Deus abençoe pastor Joseph, glória a Deus, e a todos os pastores aqui que têm auxiliado esse trabalho, para que essa igreja possa continuar crescendo e avançando. Eu estou acompanhado aqui da minha esposa e da minha filha. Ela precisou se retirar agora. Os irmãos que estão ao redor percebem que ela é avivada, gosta de falar junto com o pregador, gosta de falar junto com o pastor, e como ela é mais cativante do que eu, mais simpática, ela sai de forma estratégica para não atrapalhar o culto. Mas eu estou acompanhado delas. Da última vez que vim aqui ela não pôde estar, mas agora ela veio, e para nós é uma alegria muito grande. Tem um casal de amigos também, lá da Ilha do Governador, irmãos, que veio aqui, viu a arte de vocês e disse: eu vou lá naquele culto hoje. E eles me mandaram mensagem e disseram que chegaram. Levanta a mão aí só para eu constatar ali, ó. Pierre e a Jéssica lá atrás são amigos especiais. Deus te abençoe, Deus continue te guardando. Obrigado pelo carinho, em nome de Jesus. Êxodo capítulo de número 1, quem achou diga amém. Versículo 15, a versão que está em minhas mãos diz assim: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá, e disse: quando ajudardes a dar à luz às hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, Ele lhes estabeleceu casas. Em algumas versões está escrito: e Ele lhes estabeleceu famílias. Porque as parteiras temeram a Deus, Ele estabeleceu-lhes casa. Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar aqui reunidos essa noite, para te glorificar, exaltar e engrandecer o teu nome. Senhor, a palavra é tua, e essa igreja aqui reunida pertence a ti. Mais uma vez, Espírito Santo, que tu tenha total liberdade em passear por essa casa essa noite. Se o Senhor quiser curar, cura. Se o Senhor quiser salvar, salva. Se o Senhor quiser batizar com o teu Espírito, batiza. Deus, leva, Senhor, a nossa mente cativa a ti e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo, e que só saia da minha boca, Senhor, aquilo que vier do teu alto e sublime trono. Fica conosco, Pai, até o término desse culto, e nós prometemos tributar a ti toda a honra,
toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Olhe para cá, redobre sua atenção, me empreste sua mente aqui por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel a tudo aquilo que o Espírito de Deus já tem comunicado ao meu espírito para essa noite, para esse culto, para essa conferência. Quando nós olhamos para a história de José, nós vamos perceber que ele tem uma marca na sua vida. Que marca é essa? Era a presença de Deus constante em todas as situações pela qual José passou. Você percebe que dentro da casa do seu pai, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Desde o momento em que ele foi vendido para a caravana dos ismaelitas, Deus também era com ele. Na casa de Potifar, Deus era com ele. Na prisão, o tempo em que ele ficou detido, o Senhor era com ele. E como governador do Egito, não seria diferente. Deus continuava sendo com ele. A presença de Deus na vida de José, ela era incontestável. E não tem como nós tirarmos o mérito daquilo que Deus fez em tirar um menino de uma casa simples e colocar ele numa posição muito grande dentro de uma potência mundial. Mas quando nós olhamos para a história por detrás do contexto em que José habitava, a gente entende, pastor Igor, que algumas coisas corroboraram para que José chegasse até governador do Egito. E dentre elas é que no século 18 a.C., o Egito já era dividido entre Alto Egito e Baixo Egito. E os faraós que administravam o Egito na época de José era um grupo de faraós estrangeiros, não eram faraós egípcios de fato. Esses grupos de faraós, eles eram conhecidos como Ixos. Eles tomaram a parte norte do Egito, que é conhecido como Baixo Egito. E quando eles tomam essa região, eles tinham por política favorecer aqueles que eram estrangeiros, porque assim como eles não eram egípcios, eles tinham medo de uma revolta dos egípcios e eles perderem o seu trono. Então todas as pessoas que eram estrangeiras tinham um acesso maior no seu governo. E é por isso que mesmo sendo José um estrangeiro, ele teve tanta abertura com Faraó assim. Só que a história diz que em 1570 a.C., uma dinastia de faraós, oriunda agora do Egito, consegue tomar o Egito de volta, da parte alta do Egito, que é o contrário, é no sul, consegue tomar o Egito de volta, tira os Ixos de cena, e agora eles tomam o poder. É por isso que a Bíblia diz, no versículo de número 8, que se levantou no Egito um faraó, que não conhecia a José e nem aos seus feitos. O faraó que está governando agora, ele é alguém que é oriundo do Egito, é egípcio. Então ele não conhece a história de José, e muito menos os feitos de Deus através de José, e o grande livramento que Deus proporcionou. Esse faraó agora vai ver algo como um problema. Ele percebe que dentro da sua nação, dentro da sua região, há um povo que cresce dentro do seu povo. Ele vai perceber que dentro do Egito tem dois povos crescendo, hebreus e egípcios, egípcios e hebreus. E o capítulo 1 diz que ele olha, pastor José, para isso como maus olhos. Ele percebe que os hebreus, eles são mais poderosos e mais numerosos do que os próprios egípcios. E percebendo esse crescimento, isso vai trazer um transtorno para ele. Por quê? Porque quando José chega ao Egito com a sua família, eles são em média de 70 pessoas, diz a Bíblia. Mas agora, segundo o historiador Flávio Josefo, eram cerca de 600 mil pessoas. O povo cresceu muito, ficou forte, numeroso, e ele percebe, há um povo
maior do que o meu povo, crescendo nessa terra. Isso traz um incômodo, porque não é só o crescimento, isso traz um incômodo, pastor, porque eles querem perder o domínio sobre os hebreus. Eles pensam, se outra nação se juntar a eles, eles vão se rebelar e vão sair do Egito. Então entenda que o que incomoda Faraó não é só o crescimento deles dentro do Egito, mas é o crescimento deles em qualquer lugar dessa terra. Porque se os incomodasse Faraó fosse o crescimento no Egito, abre as portas e deixa esse povo ir embora, e que cresçam e que se multipliquem em qualquer lugar. Mas pessoas com mente pequena se incomodam com o crescimento de pessoas, tanto no Egito como em qualquer lugar do Egito. O que incomoda é o crescimento, o que incomoda é ver as coisas indo para frente, o que incomoda é ver as coisas dando certo. Isso incomoda ele ao ponto que ele diz: vamos agir com sabedoria e vamos subjugá-los a trabalhos forçados, vamos subjugá-los à escravidão, para que assim o nosso povo seja mais numeroso. Deus olhou aquilo e reprovou, e sabe o que Deus fez? Colocou um crescimento, pastor, proporcional. Deus disse: quer perseguir esse povo, quer atribular esse povo, então eu estou dando carta branca para vocês, com um agravante: o crescimento deles a partir de hoje vai ser proporcional à tua investida. Quanto mais perseguir, mais vai crescer. Quanto mais se levantar, mais vai crescer. Quanto mais caluniar, mais vai dar certo. Quanto mais tentar destruir, mais vai dar certo. A Bíblia diz que Deus colocou na mão de Faraó a potência do povo. Quanto mais perseguia, mais crescia. Quanto mais perseguia, mais crescia. Sabe o que Faraó vai aprender? O que Balaque teve que aprender. Balaque contratou Balaão e disse: ó, amaldiçoa esse povo para que ele não cresça mais. Ele pega o dinheiro e bota no bolso, levanta o altar. Quando vai amaldiçoar, ele abençoa. Ele disse: não estou conseguindo, muda o lugar para ver se dá certo. Faz a macumba em outro lugar. Fez em outro lugar, tentou amaldiçoar. Quando foi amaldiçoar, abençoou. Tentou por 3 vezes, olhou para Balaque e disse: quer saber? Não dá para amaldiçoar. Por quê? Porque eu não consigo amaldiçoar quem Deus abençoa, e eu não consigo derrubar quem Deus fez crescer. Meu irmão, se em 2023 Deus olhar para você, apontar o dedo e disse: vai crescer, vai prosperar, pode botar o nome na macumba, na boca do sapo, na encruzilhada, pode se levantar. Se Deus disse vai crescer, a Bíblia diz: se por um caminho vier, vai ter que escolher 7 para bater em retirada. Alguém pegou? Se Deus falar que vai crescer, vai. Tem alguém que veio com vontade de cultuar em pingo d'água essa noite? Ele olhou e disse: não vai crescer mais. Sabe qual é a estratégia dele? Ele vai traçar uma estratégia para minar a força a longo prazo. E sabe o que mais me incomoda? É porque tudo que ele vai fazer daqui para frente está baseado numa possibilidade. Os hebreus nunca se rebelaram como ele, mas ele cogitou que algo poderia acontecer, e tratando como prevenindo aquilo que poderia acontecer, ele disse: a partir de hoje, eu estou dizendo que se nascer um menino, reunião fechada entre 4 parentes, ele olha para as parteiras e diz: se nascer menino, mata. Se nascer menina, deixa viver. Sabe qual é a estratégia de Faraó? Desgastar esse povo a longo prazo. Faraó quer matar os meninos? Claro que não. Eu tenho uma bebê que fez agora 1 ano, e quem tem criança sabe que coisa boa, irmão, é cheirinho de bebê. Coisa boa é criança dentro de casa. Coisa boa é você carregar um bebezinho no colo. Não tem como você olhar para uma criança de 3 meses, 4 meses, 5 meses como um
um inimigo, pastor. Não tem como você olhar para um bebê que não sabe nem andar direito como um opositor. Quando o Faraó diz, mata o menino, ele não está matando o menino, ele está matando o homem que existe dentro do menino. O que ele está matando é o potencial. Ele está dizendo, hoje não me atrapalha, mas se deixar crescer, se deixar ir para frente, vai se tornar alguém poderoso. Então antes que se torne aquilo que eu temo, mata desde cedo. Eu quero profetizar. Sabe por que tem coisas que são difíceis para você? Porque o diabo não te ataca pelo teu momento, ele te ataca pelo que você pode ser. Hoje talvez seja limpo, mas lá na frente ele sabe, se eu deixar esse menino pegar gosto pela palavra, daqui a pouco está pregando. Se eu deixar essa menina cantando com o microfone brincando, daqui a pouco está uma Maria Marçal. Se deixar aqui, ó, se deixar crescer, ó, de novo, ó, já começa. Se eu não parar agora, eu não paro mais. Tu acha que esse projeto para matar criança no ventre é o quê? É Faraó dizendo, mata o potencial. Ei, o diabo não quer esse adolescente, ele quer o pregador que existe dentro do adolescente. Ele não quer a menina, ele quer a missionária que tem dentro da menina. Só que eu vim pregar, Faraó manda matar, mas Deus está dizendo, vai, vai, vai crescer. Sacode ele, sacode ela e diga, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Oh, vamos pregar junto. Estou sentindo Deus aqui nessa casa. Faraó não quer matar o menino, Faraó quer matar um homem que tem dentro do menino. E agora ele vai agir baixo demais. Pastor, é satânico o que ele vai fazer. Quem me ouve diga amém. Na cultura egípcia, Faraó não é um rei, Faraó é um deus. Para os egípcios o poder dele é tão grande que ele é tido como uma divindade. Ou seja, o que Faraó diz é decreto, e ninguém tem coragem de refutar uma ordem sua. O que Faraó diz é decreto, e ninguém tem coragem de contrariar. Então não seria difícil se Faraó olhasse para o seu exército e dissesse para eles, olha, se for menino, entra nas casas, arranca as crianças e mata. Nenhum soldado dele, por mais que se escandalizasse, iria negar uma ordem dessa. Só que Faraó, ele é muito baixo, porque ele vai querer corromper a matriz. Ele vai pegar quem foi chamado, vocacionado para dar vida, e vai propor que tire vida. Ele vai olhar para as parteiras, que são vocacionadas para ajudar a mulher no momento mais importante, de dar à luz, e vai outorgar autoridade para elas matarem quem elas foram chamadas para deixar crescer. E sabe por que ele propõe isso? Por causa do verso de número 19, 20, que diz, porque elas temeram, Deus fez bem a elas e as constituiu casa. Em algumas versões, família. Essa palavra casa no hebraico é beit, que dá a ideia de descendência, não só de espaço físico, de um templo, de um lugar para morar, não, mas de descendência. Ou seja, provavelmente, pastor, elas eram parteiras, mas não tinham filhos. Elas eram parteiras, mas na sua casa não tinha criança. Elas ajudavam alguém a ter filhos, mas elas mesmas não tinham. E Deus coroou a decisão delas, abrindo a madre delas. Só que a recompensa não vem antes da aprovação. A recompensa só vem depois da aprovação. Depois que elas temeram ao Senhor, aí Deus diz
disse que iria fazer, porque Deus prova o que está no nosso coração. Deus não disse, se poupar quem está gerando, eu também te dou um, não. Ele está dizendo, eu estou te dando a escolha, fica com a proposta de Faraó, ou segue o que a minha palavra diz. Se você ficar com a proposta, você trabalha para ele, mas se você me temer, você trabalha para mim. Essas mulheres, elas são parteiras, e sabe o que Faraó disse? Eu estou te dando a oportunidade de você estragar quem está tendo a oportunidade que você não teve. Faraó está tentando mexer numa ferida, pastor, para tentar mexer com o sentimento de competitividade. Sabe o que Faraó está dizendo? Você não gera, então eu estou te dando poder, mata quem está gerando. Você não tem, mas eu estou te dando poder, mata quem tem. Você não possui, mas eu estou te dando poder, mata quem possui. Sabe o que o diabo gosta? De pegar a tua ferida para fazer dela um impulso para você machucar as pessoas ao teu redor. Tu não prega, mata quem prega. Tu não canta, mata quem canta. Tu não pastoreia, fala mal de pastor. Só que o que o Egito não sabia é que aquelas parteiras eram vocacionadas. Eu posso até não ter, mas eu não trabalho para Faraó, eu trabalho para Deus. Eu não tenho, mas se depender de mim, eu sou parteira, você tem. Eu não fui, mas se eu puder, eu financio a tua ida. Eu estou aqui por causa de parteiras, pastor, porque eu queria fazer seminário e não tinha dinheiro para pagar. E Deus me colocou parteira no meu caminho, dizendo, eu não me formei, mas se eu puder eu vou pagar teus estudos. E pagaram. Por causa de parteira, que olhou para mim e disse, eu não tenho, mas se eu puder eu vou te empurrar. Irmão, seja um facilitador na vida de alguém. Se você puder abençoar alguém para que um projeto nasça, faz isso. A recompensa não vai vir de quem você está ajudando, a recompensa vai vir de quem conhece o teu sonho e está vendo você abrindo mão de algo que você queria para você, para que o nome dele seja glorificado. Deus vai te honrar. Deus vai honrar tuas lágrimas, Deus vai honrar a tua entrega. Olhe para cá, empreste sua mente aqui por alguns segundos. Ele olha e disse, como tu é parteira, quando tiver nascendo, mata. Se for menino, mata. Se for menina, deixa viver. Faraó percebe que passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, e os meninos estão crescendo. E os meninos estão crescendo. 4 meses, 5 meses, 6 meses, e os meninos, pastor, tudo crescendo. Cheio de menino pela rua do Egito, cheio de menino jogando bola em bolinha de gude, cheio de menino crescendo. Faraó vai entender, meu irmão, que maior do que o poder é a proximidade. Oh meu Deus do céu, maior do que o poder, pastor Joseph, é a proximidade. Oh aleluia. O decreto de cima qual foi? Mata. Mas quem estava na hora ali do parto? Era Faraó ou era a parteira? Quem estava na hora que a mulher estava sentindo a contração? Era o rei do Egito ou era uma hebreia simples? Era a parteira. Quem tinha mais poder? Faraó. Quem estava mais perto? Parteira. Quem tinha mais dinheiro? Faraó. Quem tinha mais acesso? Parteira. Faraó vai perceber que poder nem sempre é tudo, mas proximidade decide destino. Proximidade define destino. Talvez o diabo disse, não vai crescer, não vai prosperar, não vai para frente. O decreto do diabo é, esse menino vai morrer na droga. O decreto do diabo é, esse marido vai morrer de cirrose, na cachaça. O decreto do diabo é, essa menina vai se cortar no banheiro, vai ficar depressiva. O decreto já foi lançado. Só que você não mora com Faraó, você mora com parteira. E aí quando o Faraó diz, mata, a parteira que está perto diz, vive.
Vive, vive, vive. Sabe por que tu não parou ainda? Por causa do marido que Deus te deu, por causa da mãe que Deus te deu. Enquanto o diabo disse, o carro vai virar, a parteira na consagração tá de manhã dizendo, guarda, livre, protege. Faraó disse, não vai se formar. A parteira disse, faz o Enem de novo, tenta de novo, vai, 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 vai. Tem parteira, tem parteira. Ah, meu Deus, se eu fosse você, adorava. Eu tô vendo parteiras ali, ó. Eu fosse você, adorava. Teu casamento não vai terminar, parteira. Tua casa não vai ser destruída, parteira. Deus está dizendo, aonde havia morte, vida, vida. Eu sopro vida essa noite. Se dependesse de tu, tu parava. Se dependesse de você, tu jogava a toalha. Se dependesse das guerras que tu está enfrentando, tu já tinha morrido. Mas Deus sempre coloca uma parteira no dia que a guerra está no pior, no teu limite, e dizer assim mesmo, vai fechar essa loja não, vai dar certo. Parteira, calma, esse casamento não vai acabar não, vai dar certo. Parteira, começou o ano de 2023 e tu entrou aqui cheio de problema, dizendo, Senhor, o ano já começou assim, esse homem de novo dando problema, esse filho de novo. Aí Deus te trouxe na conferência da família para te dizer, calma, o ano só está começando. Eu tenho meus caminhos na tormenta. Melhor é o final das coisas do que o começo dela. E eu profetizo em pingo d'água, o final desse ano será mais excelente do que o começo dele. Faraó pode tentar te matar, mas como ministro do evangelho, eu libero sobre essa igreja. E se você recebe, pega o que era para pagar, o que era para morrer, o que era para dar errado. Eu estou profetizando, pega. Deus está dando vida para esse projeto. Pega. Deus está dando vida. Pega. Deus está dando recurso. Pega. 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 Vida. 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 Esse povo veio com vontade de cultuar. Isso aqui vai virar vigília, pastor. Já tirei o paletó para o pastor não puxar meu paletó. Oh glória. Faraó disse, mata. Mas quem está com as mulheres parteiras vive. Faraó disse, mata. Mas quem toma café contigo, parteira, vive. Faraó disse, mata. Mas quem almoça contigo, parteira, vive. A opressão pode vir de cima, mas o que sustenta a gente é o refrigério de quem está do nosso lado. Pode vir do patrão, de cima, de quem tem poder para te destruir, mas quem tem acesso à tua mesa, quem tem acesso à tua intimidade é a parteira. E na hora de um momento de comunhão ela diz, vive. Diz a Bíblia que porque essas mulheres temeram ao Senhor. Irmão,
Deus nunca diz qual é a recompensa antes, para a gente não fazer pelo prêmio, mas pelo princípio. Deus nunca fala o que vai te dar, mas se você for fiel, de mão vazia tu não sai, porque a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Tu acha que Deus vai deixar de honrar tua renúncia, teu sacrifício de estar aqui os primeiros dias do ano? Deus olhou para elas e disse: Deus fez bem. A vida inteira, pastor Igor, na casa das parteiras, um quartinho vazio, e alguém batia na porta. Cifrar, a vizinha está dando a luz. Poá, a mulher está entrando em trabalho de parto, e vai às parteiras. Abre, faz força, morde o pano. Estou vendo um braço, vai dar certo. Não desiste não, vai. Chora, faz força. Não consigo, vai conseguir, calma. Eu já vi isso, vai dar certo. Faz força, não dá, vai dar. Chora, grita, nasceu. Cifrar, Poá, olhou para o menino. Se fosse meu, eu já tinha até nome. Toma. A parteira olhou a menina, sentiu o cheirinho. Toma. Nem sempre o que a gente entrega aqui é o que a gente tem dentro de casa, mas a gente entrega porque a gente é parteira. Nem sempre o que a gente dá é o que a gente tem. Eu me lembro que no começo do meu casamento, minha esposa está com a bebê por aí. Eu ia para as agendas, pastor, de moto, que era o que eu tinha. Uma chuva terrível, e parece que naquele dia Deus disse: vou te provar. Irmão, eu de terno e gravata, minha esposa de vestido, numa chuva terrível, a moto parou de funcionar, no meio do nada, e vai eu empurrando a moto por uma rua deserta, e os carros passando e molhando a gente, e eu olhando para minha esposa de vestido, e eu voltando de um culto como esse, e eu perguntando: Deus, até quando, Senhor, eu vou entregar o que eu não tenho? Porque alguns meses atrás, numa madrugada, pregador, Deus me despertou e mandou orar, e me deu uma revelação com um empresário da região dos lagos. E eu liguei para ele e disse: Deus vai te dar. Depois de 2 semanas ele me disse, mandou a foto do que Deus deu, um carro de mais de 200 mil reais. Eu falei: Deus, tu podia me dar o dízimo desse carro, que eu comprava qualquer carro. Tu deu um carro de 200 mil para ele, e a tua parteira indo de ônibus, indo de moto. E Deus: vai, parteira, vai, porque não tem nada a ver contigo. Você só faz aquilo que eu te mandei fazer. A chuva descendo e eu empurrando a moto. Eu vim pregar para a gente que está fazendo de tudo para Deus, mas ainda não está colhendo nada. Segura na mão dela com carinho e disse: vai, parteira. Teus olhos não veem, mas continua. Tu não está vendo nenhuma possibilidade de melhora, mas continua. Fui empurrando, pastor. Estava muito distante da minha casa. Voltar. Eu lembro, parteira, quando tu ajudava a gerar e não nascia o teu. Eu lembro, parteira, quando tu ajudava os outros e dividia na tua casa. Eu lembro,
Eu lembro, parteira, quando tu cumpria tudo, ofertava, dizimava e passava dificuldade. Eu lembro, teve um dia que é o dia do acerto de contas. A Bíblia diz: e Deus, a recompensa não vem daqui, a recompensa vem de lá. E Deus, que conhece os teus anos novos difíceis, e Deus, que conhece as lágrimas daquele travesseiro, e Deus, que conhece as dores da tua alma, Deus olhou e disse: Cifrá, Puá, arruma o quarto, prepara o quarto. Cifrá, Puá, prepara o enxoval. Chega de ouvir grito na casa dos outros, chega de ouvir choro na casa dos outros. Hoje eu não vou abençoar ninguém, é você, é você, é você. Só as parteiras, fica de pé, fica de pé.